Imagine se o KGB e a Gestapo tivessem um filho. Saudações, bem-vindo ao Bárbaro Literário. O livro que eu trago hoje para a conversa é Stazilândia, como funcionava a polícia secreta alemã, da Anna Funder. Bem, eu me interesso muito por temas, sabe, do universo policial, e por isso minha última leitura foi este livro, que vai falar sobre a Stasi. Aliás, né, acho que é o único livro sobre o tema em português. Não encontrei nenhum outro livro sobre a Stasi. Bem, para quem não conhece, a Stasi era a polícia secreta da República Democrática da Alemanha, da Alemanha Oriental, que era aquela Alemanha do bloco comunista, sabe? Que foi dividida pelo Muro de Berlim. Tinha a Alemanha Ocidental, que era ali, sabe, do bloco capitalista, e a Alemanha Oriental, que era o bloco comunista. Esse livro aqui é um trabalho jornalístico da Anna Funder, que viajou para a Alemanha em 97, ou seja, 8 anos, né, após a queda do muro, que foi em 89. Stasi é um objeto interessante para a criação de um livro. Bem, a Stasi é tida como, sabe, uma das agências de polícias mais eficazes que já existiram em toda a história. Eu vou pegar aqui uma citação. O mais perfeito sistema de vigilância de todos os tempos. No fim, a Stasi tinha mais de 97 mil funcionários, mais do que o suficiente para vigiar um país de 17 milhões de habitantes. Mas ela dispunha também de mais de 173 mil informantes entre a população. No terceiro Reich de Hitler, estima-se que havia um agente da Gestapo para cada 1.000 cidadãos. Na União Soviética de Stalin, um agente da KGB para cada 5.830 pessoas. Na República Democrática da Alemanha, havia um oficial da Stasi ou um informante para cada 63 pessoas. Se incluirmos aí os informantes de meio período, algumas estimativas chegam a situar essa proporção na casa de um informante para cada 6,5 cidadãos. Ou seja, a Stasi estava em todo lugar. Ela estava, sabe, nas ruas, nas escolas, nos tribunais e até mesmo na sua própria casa, se bobear. Bem, a Anna Funder se aprofunda, sabe, nesse obscuro passado da história da Alemanha Oriental. E o livro é composto por, sabe, entrevista, tanto dos perseguidos quanto dos perseguidores também, sabe? O livro não se resume somente a Stasi, como eu tinha imaginado, mas ele abrange, sabe, toda a história da, da Alemanha Oriental, indo desde o nascimento à queda, que é com a ruína do muro. E a Stasis é um elemento primordial, sabe, dessa história toda, da história toda da Alemanha Oriental. Se eu pudesse resumir esse livro em uma palavra, seria assustador. Assustador. Veremos o quão assustador pode ser a violência do poder estatal se focalizado para um indivíduo. A Stasi sabe, ela é a violência no sentido mais amplo. Tipo, ela não precisava, sabe, recorrer muitas das vezes, sabe, a violência física como conhecemos, como concebemos, para alcançar algum objetivo. No livro há diversos relatos, sabe, dos perseguidos, em como a Stasi destruiu sua vida em algum aspecto. Se a Stasi, sei lá, interpretasse qualquer animosidade, real ou imaginária, contra uma pessoa, ela iria, sabe, assediar de todas as formas
imagináveis, sabe? Esse indivíduo. Você seria, sei lá, demitido do seu trabalho, não arranjaria mais emprego, bem, jamais teria, sei lá, alguma vaga em alguma universidade ou coisa do gênero, entende? E constantemente também seria abordado por agentes, né, para esclarecer algumas questões pendentes e por aí vai. Veja bem, uma das entrevistadas aqui do livro é uma mulher chamada Miriam, que desde os seus 16 anos já, já se encontrava na mira da Estado. O governo acaba demolindo uma igreja na comunidade dela sem a consulta popular e a garota não gosta, né? E faz uma espécie de cartazes, né? Contra isso e colas nos postes. A Stasi descobre que foi ela e faz tipo e dá uma baitadura nela, mas sabe, a adolescente é um bicho um tanto orgulhoso e ela decide fugir da RDA. Ela vai até o muro, passa pelos arames farpados, consegue até pular o muro, mas antes que ela chegasse à parte ocidental, os guardas da fronteira conseguem pegar ela. Aí já era, né? Ela caiu nas garras da Stasi. Veremos aqui nesse capítulo dela uma das maiores especialidades, né, da Stasi, né, o interrogatório. A Stasi se recusa a acreditar que uma garotinha sozinha conseguiu passar por todos os obstáculos e pular o muro. Para eles, com certeza, ela teve ajuda de alguma organização clandestina, mas ela não teve. Entretanto, eles não aceitam a versão dela e impõem uma tortura de privação de sono numa menina de 16 anos, né? Eles a deixavam dormir somente 4 horas por dia, mas com intervalos bem longos, sabe? Ou seja, ela só tinha um cochilo das 8 às 10, depois outro cochilo das 4 às 6 da manhã. E nesse meio tempo, ela passava por um interrogatório ferrenho. Nesse intervalo de tempo, né, ela ia sendo interrogada e com o passar dos dias ela acaba cedendo e inventando qualquer história sobre alguma organização clandestina só para que a Stasi deixasse-a dormir. Entretanto, o inferno da vida dessa mulher só tinha começado. Veremos que a Stasi, né, era uma agência de espionagem bem sutil, né? Nada de fuzilamentos, carro-bombas ou coisas do tipo. Ela tinha tipo um jeito diferente de liquidar seus opositores. Existe uma teoria difícil de comprovar, mas alguns opositores ferrenhos da Stasi morriam com algum câncer desconhecido. Acredita-se que a Stasi envenenava seus inimigos, né, com radiação. Ela prendia, né, o cara, deixava-o exposto a um material radioativo e com o tempo a vítima ia adoecendo até morrer. Uma curiosidade, né, é que o presidente Putin, né, ele é um antigo coronel do KGB e ele trabalhou alguns anos na Alemanha Oriental, ou seja, ele esteve em contato com a Stasi. E o Putin, né, ele é acusado de envenenamento por polônio no Alexander Levintinei, vou deixar o nome aqui, que virou uma espécie de agente duplo, né, entre a Rússia e a Inglaterra. E esse homem realmente vai morrer com câncer também. Também temos um caso, né, no ano passado, onde um ex-agente do serviço russo também foi envenenado junto com a filha, né, por um agente químico nervoso que foi colocado na maçaneta da casa dele. Bem, isso era um modo de operar da Stasi. A Stasi provavelmente agia de maneira semelhante com alguns de seus inimigos. Cara, veremos também aqui no livro, pela ótica dos perseguidos, que também não era uma realidade tão, como poderia dizer, maniqueísta, assim. Aqui também há alguns saudosistas de ditaduras que invocam sempre a questão da segurança, sabe? Tipo, na época da Stasi não acontecia isso. Veremos dois casos, né, que eu achei interessante. Temos de uma moça
muito importante aqui no livro, chamada Júlia, que próximo à queda do Muro de Berlim, ela foi estuprada. A Stasi, em questão de dias, acha o maníaco, julga e o prende. Porém, quando o muro cai, essa nova Alemanha unificada acaba soltando diversos criminosos, né? Alegando que foram vítimas da perseguição da Stasi. E talvez esse maníaco tenha sido solto junto com essa leva de gente. Ou seja, criminosos verdadeiros, sabe, conseguiram escapar por causa desse evento. Outro caso interessante é de um músico de uma banda de rock bem famoso da Alemanha Oriental por ser crítica do governo, a Klaus Remft Combo. Na juventude, essa galera foi responsável por introduzir o Woodstock na Alemanha Oriental, e sabíamos que o lema do Woodstock, né, era sexo, droga e rock. Entretanto, na Alemanha Oriental, o lema era só sexo e rock, porque droga não existia, o tráfico de drogas não se criava, tipo, pra cima da Stasi. É bem interessante, né, visto os problemas que a cocaína, a heroína e o LSD, né, vão causar no mundo ocidental. Muitas instalações da Stasi em Berlim e em Leipzig viraram museus, sabe, após a queda do muro e a ruína da República Democrática da Alemanha. E hoje a Alemanha Unificada possui uma posição um tanto controversa, sabe, em relação a esse seu passado obscuro. A gente vai notar aqui no livro que a Alemanha, ela não dá tanto interesse assim, sabe, em investigar todo aquele passado sombrio, sabe, que teve aqui na Alemanha Oriental. Tanto até que houve uma espécie de anistia, ou seja, nenhum agente, nenhum informante foi condenado, foi preso por nada. O que chega a ser bem estranho, né? Até bem bizarro, né? Imagina. Próximo, assim, à queda do muro, logo depois da queda do muro, melhor. Imagina, era possível que no mesmo vagão de trem estivesse um antigo torturador e um torturado, talvez. Sabe, vivendo junto na mesma comunidade. E o Estado da Alemanha ele não parece realmente querer investigar esse passado. Ah, e eles possuem realmente uma posição até bem dúbia, até porque eles assimilam muitas figuras, sabe, importantes aqui da Stasi, da Alemanha Oriental, né, como juízes, por exemplo, ou talvez até mesmo agentes que com o fim do regime só foram trabalhar pro outro lado, sabe? Como eu disse anteriormente, eu acho que somente existe esse livro sobre a Stasi no Brasil. Não achei nenhum outro em nenhum site, sabe? Não achei nem na Saraiva, Amazon ou estante virtual. A Stasilândia foi publicada pela Companhia das Letras. O livro possui 375 páginas e ele possui um pós-fácil escrito pelo William Vac, aquele famoso repórter, né, ele é um ex-repórter, né, da Rede Globo, né, pô, ele é um famoso repórter internacional, né, ele cobria vários eventos, né, internacionais. Que, aliás, ele foi demitido, né, da Globo por racismo, né. Enfim, esse vídeo deve ter ficado enorme e eu vou encerrá-lo por aqui. E como eu disse, isso aqui não é apenas um livro sobre a Stasi, mas acho que é um bom estudo sobre a Alemanha Oriental inteira, né, passando pelo ponto de vista de diversos entrevistados. Até o cara que desenha o Muro de Berlim é um dos personagens entrevistados. Bem, é claro aqui no livro que realmente há um certo traço da subjetividade
da Ana Fundo, ela realmente, como poderia dizer, ela realmente impõe, não impõe, desculpa, apresenta suas opiniões, sabe, sobre a Stasi, sobre a República Democrática da Alemanha, sobre o comunismo, sobre tudo. Mas, cara, eu achei um excelente livro, assim, pra, claro, conhecer mais sobre a temível Stasi. Bem, eu encerro o vídeo por aqui.